Há muitos anos, homens são enganados por mulheres dissimuladas que utilizam armadilhas emocionais para os manipular a fazerem o que elas desejam. A mulher dessa história é uma dessas. Ela finge sentimentos e usa um homem para alcançar seus objetivos. Antes de entrarmos nessa trama, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cibele Marinho e quero te convidar a já se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu irei publicar. Curta também esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dalila foi uma mulher que serviu de instrumento para os líderes do seu povo, os filisteus, reduzirem Sansão à impotência. Ao perceberem que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, os príncipes dos filisteus a procuraram e lhe ofereceram suborno em troca do segredo da força de Sansão. O valor do suborno oferecido a Dalila era realmente muito alto, consistindo em 1.100 ciclos de prata de cada líder filisteu. Embora o texto do livro de Juízes não esclareça esse detalhe, os filisteus se organizavam em 5 cidades, que eram centros de comércio e intercâmbio. Logo, Dalila recebeu essa soma de cada um dos 5 governantes dessas cidades, totalizando 5.500 ciclos de prata. A Bíblia não menciona sobre sua beleza, nem que ela era prostituta, embora isso esteja em nosso imaginário. Ela era, sim, uma mulher influente, relacionava-se com autoridades políticas poderosas daquela nação. Sansão é o herói do seu tempo. Ele nasceu em Israel para salvar seu povo da opressão dos filisteus. Porém, Sansão teve dificuldades para aceitar o seu chamado. Ele inicialmente escolheu negar suas origens. Chegou a escolher uma noiva dentre o povo inimigo. Ele era vaidoso e indisciplinado e se considerava invencível. Caminhava segundo seu próprio entendimento. Porém, mais tarde, ele finalmente resolve cumprir o seu chamado e torna-se juiz de Israel, liderando seu povo durante 20 anos. Era um hebreu de força extraordinária. Foi escolhido e equipado por Deus para esse propósito, de libertar seu povo de maneira única. Mas Sansão tinha sim um ponto fraco. Ele era nazireu. Isso significa que Deus colocou algumas condições para que Sansão tivesse seus dons. Como nazireu, ele não podia comer ou beber nada derivado de uva, não podia tocar em mortos e não podia cortar um fio sequer de cabelo. A força de Sansão vinha de um voto de obediência a Deus. Um dos principais símbolos dessa obediência eram os seus longos cabelos trançados. Portanto, se Sansão quebrasse seu voto de nazirado, ele perderia sua força e ficaria vulnerável aos ataques dos inimigos. Acontece que esse herói cometeu um erro fatal. Sucumbiu rapidamente aos encantos de uma mulher e por isso ela conseguiu dominá-lo totalmente. O livro de Juízes conta essa história. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: "Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata", disse, pois, Dalila a Sansão. "Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado." Respondeu-lhe Sansão: "Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: "Sansão, os filisteus o estão atacando." Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Depois desse episódio, Dalila ainda insiste mais 2 vezes para que ele conte a ela o segredo de sua força. E ele conta histórias falsas que ela leva diretamente aos filisteus para armarem contra ele e o pegarem. Mas nada funciona. Dalila estava tecendo uma teia de engano e sedução. É poderosa e assustadora a influência que ela exerce sobre ele.
a ponto de ele continuar com alguém que claramente estava armando para o derrubar. Afinal, cada vez que ele inventava para ela uma história de como poderia ser derrotado, era justamente isso que lhe acontecia pelo povo de sua amante. Então ela insiste mais e mais, o pressiona até que ele fique em uma angústia mortal. Sansão havia perdido o temor ao Senhor e vinha cometendo uma sucessão de erros. Dalila apenas aproveita o momento e o leva ao total fracasso. A Bíblia diz que ela o esgotava, ficando ele a ponto de morrer, e então acaba contando a ela todo o segredo de sua força. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Dalila usou sua atratividade feminina de forma ilegítima, com um propósito destrutivo. Ela finge amor e usa as armas da vaidade para conseguir alcançar seus objetivos egoístas. Há quem defenda que Dalila fez o que fez por falta de opção. Se ela se recusasse, teria provavelmente sido morta pelos líderes filisteus. Mas independente de ter feito deliberadamente ou não, o fato é que ela se deixou ser usada para enganar. Envolveu-se em uma relação pelos motivos errados e trouxe muita dor e morte. Não foi Dalila quem frustrou os planos dos hebreus, mas o próprio Sansão quando desonrou a fé e as expectativas do seu povo. Dalila errou ao participar da conspiração contra a vida de uma pessoa, no entanto, sob o ponto de vista filisteu, ela agiu em favor da sua nação. Suas ações envolviam o seu próprio destino. Sansão, por sua vez, também errou. Foi alheio ao futuro do seu povo e um juiz que agiu em favor de si mesmo. Hoje, ainda encontramos muitas Dalilas que usam seus corpos e sua beleza para seduzir e enredar homens apenas para satisfazer sua vaidade e os seus objetivos egoístas. Muitas vezes, mesmo dentro do matrimônio, algumas mulheres usam dos atributos femininos de forma errada para manipular e subjugar seus maridos. Até mesmo em amizades, elas descobrem segredos, um ponto fraco, e usam isso a seu favor. Traem sem pudor, mentem, fazem planos ardilosos e plantam dor e discórdia. Infelizmente, existem também ainda muitos Sansões que se perderam no caminho, esqueceram os princípios do Senhor e, rendidos à autossuficiência, acabam cegos e sucumbem aos feitiços dessas mulheres. A boa notícia é que sempre há um caminho de volta. Ainda há tempo para arrependimento e mudança de vida. O fim de Dalila é a morte durante a última demonstração de força que Deus permite a Sansão, ao derrubar as colunas do templo, matando todos que estavam ali. Dentre várias lições, Dalila nos ensinou através da sua história com Sansão que a nossa força não está nos dons e nem naquilo que as nossas mãos podem realizar, mas sim no Deus que detém todo o poder. Se você quer aprender mais sobre mulheres da Bíblia, clique no link e conheça a história de Abigail e como podemos aprender com ela a lidar com situações de estresse.